Olá pessoal, bom, estamos aqui já no Clube Quântico, House Quântica, e o pessoal está me dando feedback. Bom, primeira coisa, gente, mesmo que eu tenha saído do YouTube, todos os vídeos estão disponíveis na plataforma. A parte do YouTube foi cancelada é gratuita, está sendo transferida tanto para a Grumon quanto para Romoplay, que é uma plataforma nacional e muito mais acessível. Então não se perdeu nada, está tudo na minha plataforma. Mas vamos a um tema, com base no que a Patrícia estava me passando agora há pouco, mandou um áudio, que é o seguinte, gente. Muitas pessoas se dizem despertas. Isso é um engano tremendo, é mais um vetor do ego. Um ser humano só é considerado desperto pela hierarquia da frota estelar e pelos mestres ascensionais quando ele sai do planeta e ascensiona. Sai do simulador, sai do corpo. Então, o que acontece é que nós temos diferentes níveis de conhecimento, de consciência, de entendimento, certo? Então, a gente está numa geração de copiar-colar, né? E a Paty colocou uma coisa, eu não acompanho redes sociais, não acompanho nada, sou extremamente na minha, em relação que hoje os exotéricos estão virando uma nova religião com a questão da ufologia, das terapias, e principalmente extorcendo o dinheiro das pessoas. Acabo de receber feedback de um conhecido das pessoas que mexem com terapias, que cobram uns absurdos para não fazer porra nenhuma e não saber nem o que estão fazendo, não sabem nem exatamente mexer na estrutura eletromagnética de uma pessoa. Muitos casos de pessoas que estão com descompensação hormonal, metais pesados, bloqueio endócrino, as pessoas dizendo que é espiritualidade, mediunidade, e arrancando dinheiro, valores absurdos. Estou falando 8 mil reais, 10 mil reais, tem gente cobrando 15 mil reais para mexer com coisas que não... Então, assim, as coisas chegam até mim e é complexo, porque assim, eu vejo de uma forma científica, como eu canso de falar, o corpo humano. Por isso que eu falo de medicina integrativa, indico a doutora Cláudia, doutor Pablo, Alexandre, Vitor Sorrentino, Larry Ribeiro, bom, e todos os médicos aí dentro do segmento, para que as pessoas se informem. Não necessariamente vão fazer tratamento, mas se informar, para começar a ter um novo paradigma. Então, a palavra despertar é uma farsa, uma total farsa. Mais uma mentira dos hologramas, das pessoas que manipulam a informação para se achar superiores aos outros para poder manipular. Dentro dos grupos, que até do Instagram, grupos do WhatsApp, a gente percebe as tentativas de manipulação das pessoas tentarem chegar perto de mim, ou chegar perto do Terra, ou chegar perto de fulano e tal, assim, para ver se com isso tem favoritismo. E essa é uma das grandes provas de caráter que a hierarquia está fazendo em todos nós. Então, aqueles que se dizem despertos, não estão despertos. Estão num nível, num grau, um pouco acima do que os outros, porque têm mais informação, estudaram mais, ou realmente investiram em cursos aqui, ali e tal, mas não estão despertos. Estão a caminho de despertar, ainda presos a um corpo biológico cheio de probleminhas de ancestralidade, probleminhas de metais pesados, probleminhas de glicação, intoxicação, como todos nós temos. Vocês acham que o corpo que eu uso também não tem intoxicação? Se eu tenho que beber água que todo mundo bebe, comer a comida que basicamente todo mundo come, mesmo que seja natural, eu estou comendo grafeno aqui e ali, estou respirando grafeno, alumínio, chumbo, mercúrio, como todos vocês. E vocês entendem que as pessoas se colocam num patamar de superioridade e não são porra nenhuma. Nada. Elas se fazem passar para tomar o teu dinheiro, para você se tornar como a gente diz, um devoto. O cara se coloca na posição de guru e você de devoto, pagando, não só em dinheiro, mas pagando também energeticamente teu ectoplasma. Tá? Então esses são os obsessores vivos, os gurus, os caras que são líderes, que montam os grupos aqui, ali e tal.
Uma das coisas que me perguntaram quando eu fiz o grupo o encontro da Saia da Canastra lá que vai ter agora em fevereiro. Rodrigo, quanto vai cobrar? Nada. Eu não estou indo dar curso, eu não estou alugando sala. Cada um vai pagar sua posada, cada um vai pagar seu combustível, eu vou estar lá, bater um papo, trocar ideia, fazer umas meditações, conversar sobre algumas técnicas, o Terry vai estar lá com a gente para compartilhar algumas coisas com as pessoas, e vamos ter uma degustação de vinho, bater um papo. Não estou cobrando por isso. Porque a gente não pode monetizar tudo nesse planeta. A merda do planeta que se encontra em termos de estrutura social, econômica, cognitiva, é porque tudo foi monetizado. O amor não tem valor. A consciência não tem valor. A alma não tem como ser monetizada. A nossa índole não tem como ser monetizada. Mesmo aqueles que se vendem por poder e por dinheiro, eles não entendem que eles se venderam não só pelo valor monetização, pelo valor financeiro, a nível de caráter. Foram reprovados no simulador e são expulsos da federação. Um dos aspectos mais duros da federação, do Comando Estelar, da qual eu sou membro e tenho essa consciência, é a rigidez das regras. Então, o que acontece, gente, que, no meu caso, eu tenho mais informação, tenho mais conhecimento, são mais de 60 livros escritos, mas ainda estou usando o corpo humano como vocês. Ainda estou preso a uma estrutura biológica, com problemas, com questões humanas, que no caso me fazem entender os problemas de vocês, me fazem entender as dificuldades de vocês, como eu tenho as minhas. Então isso me torna humano. Eu sempre fui considerado uma pessoa pouco humana, muito fria, muito mental, porque de fato eu sou uma rede neural. Mas estando com um corpo humano como o de vocês, me faz entender o que é a condição humana, o que é a dificuldade de estar humano. Então, essas pessoas não estão despertas. Elas têm um estudo maior, têm feito um esforço, um investimento ao longo do prazo, talvez maior do que outras pessoas, e coloca elas com um conhecimento maior. Mas o conhecimento mal empregado, o conhecimento mal usado, é um perigo, porque faz com que essas pessoas se negativem. Aí a gente entra nos pecados capitais, ego, vaidade. Então, tenham muito cuidado com essa postura dessas pessoas, porque vocês estão sendo usados, manipulados, enganados e entrando num caminho sem volta, que são os acordos e os pactos feitos dentro de cursos, dentro de iniciações, dentro de acertos com os Chopats, sem que vocês sabem, com os draconianos, através dessas pessoas. Eu não posso dar nomes, né, porque é antiético, né? Mas muitas das pessoas que vocês conhecem publicamente trabalham por Chopats, e não é de hoje. Como que vocês descobrem isso? Caráter, atitudes, e tudo é monetizado, tudo é monetizado. E aí vocês começam a perceber a diferença entre algumas pessoas, a sua forma de trabalhar, sem contar que lá em cima existem outros fatores muito importantes que são preponderantes na estrutura humana aqui. Além do caráter, a frequência. Isso nos cursos eu explico melhor. Bom, gente, já que eu estava falando sobre os falsos gurus, vou comentar uma situação que aconteceu com uma aluna minha, para vocês verem como é muito delicado o tema dos oráculos. Eu não lembro dessa moça, o caso me foi contado do Luiz. A aluna minha estava com uns problemas e me pediu ajuda. Eu falei, eu não atendo, eu não tenho, né? Precisava de alguém para ler os bustos. Gente, vai lá no Espaço Eclipse, fuça lá no Instagram, tem o telefone deles e tal, não tem problema. Mas assim, eu não dei atenção, sendo bem sincero, porque eu estava no meio de um curso, né, gente? No meio de um curso não dá para dar atenção, todo mundo quer coisa, as pessoas querem que eu atenda, eu não atendo, não tenho paciência, não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, meu foco é curso e livros, né? Eu estava escrevendo 3 livros simultaneamente, gente, então, né? Aí, conclusão, fui lavar as coisas do Luiz que ele me pediu, tem umas coisas de vez em quando que a gente
tem amizade além de ter a questão espiritual, né? E fui visitar, na verdade, ele e o Efraim, que fazia um tempo que não se via. Fui no clube de tiro, treinar um pouquinho, voltei e tal. E o Luiz me conta, pô, lembra fulano e tal? Eu falei, não lembro, cara, não lembro. Olha a situação dela. Você vê como uma coisa é séria. Essa moça, no seu desespero, procurou um sacerdote do candomblé. E o cara falou para muitas coisas, algumas coisas coerentes e outras coisas totalmente fora do normal. Que ela tinha um problema assim, de ancestralidade, tal. Tinha que fazer um baita de um trabalho pesado para poder mexer, para não sei o que, tal. E o valor falou na faixa de 15, 16 mil reais. E aí quando ele percebeu que o filho da moça tinha um problema de saúde, ele falou, teu filho tem esse problema de saúde? Ela tem TDAH, essas coisas e tal. Não, teu filho é um abicur. Se a gente não mexer, ele vai morrer. Ele tem 6 meses de vida no máximo. Imagina o desespero dessa senhora. E aí ela surtou, porque o cara pediu um valor absurdo, um valor alto. Algo em torno de 20 mil, 30 mil reais. Óbvio que ela não tinha esse dinheiro e ficou apavorada. E aí ela lembrou que eu tinha sempre comentado que para qualquer trabalho espiritual no candomblé, primeiro tem que ver o caminho da pessoa. Antes de qualquer trabalho tem que ver o caminho, para depois pensar em trabalho. E aí não sei como ela conseguiu, aí falou com o Edson pegou e levou ela com o Edson, o Efraim e o Luiz, e o Luiz me relatou isso. Então eu estou comentando isso, compartilhando, porque é uma situação muito comum de relatos que eu já recebi de muitas pessoas no Brasil inteiro procurando oráculos. Então, o que acontece? As pessoas que lidam com os oráculos não necessariamente são fidedignas, não necessariamente são corretas, tá? E aí que vem o nosso problema, em quem confiar, tá? Então, porque há dois fatores. Quando você abre um tarô ou uns búzios e você puxa alguma informação, há duas questões muito complexas aqui. Você abre campo para um passado relativo e você deixa a pessoa ressonante naquela informação, que pode ser uma informação boa ou uma informação negativa. Então o campo ele abre para um quadro obsessor, para uma alma cobradora, ou para uma informação de sofrimento ou informação positiva, de amor, pode ser. Só que quando a pessoa é maledicente, o que ela vai focar? Ela vai focar no problema, ela vai focar nas coisas ruins, para deixar a pessoa numa situação desconfortável e de desespero e medo, para poder cobrar dela um trabalho. Vamos ter que limpar aqui, ali. E a coisa não funciona dessa forma, tá? Então, aqui é um alerta, porque não é porque a pessoa lê búzios, lê tarô, ou qualquer outro tipo de oráculo, que ela é uma pessoa espiritualmente iluminada. Ela tem uma mediunidade, ela tem um trabalho na qual ela deveria estar fazendo um resgate de almas, resgate de pessoas com esse trabalho em prol da espiritualidade para auxiliar as pessoas e não se aproveitar disso como uma grande parte está fazendo hoje. Então, o número de reclamações que eu percebo nos cursos é muito maior do que o número de pessoas satisfeitas com os oráculos. Então isso é um alerta para que vocês tomem cuidado, porque isso abre campo. Então, eu vou fazer mais um vídeo explicando o caminho, para vocês entenderem o quão é sério mexer na linha de orixá com a pessoa certa e da forma correta, tá? Entende? Então, a gente tem que entender isso. Quando a gente começa a mexer em plano espiritual, todos nós temos um problema de ancestralidade, porque vamos pensar o seguinte: o processo colonial Brasil e América Latina foi na base da porrada, dos assassinatos, da escravidão, da dor, do abuso sexual e do abuso no geral. Então, ninguém tem um passado de amor esplêndido, pegando a linha de ancestralidade. Se você vai para Portugal e Espanha, os ibéricos foram invadidos pelos mouros, né? Os muçulmanos. E por outro lado, houveram outras grandes guerras, incluindo romanos, gregos. Então, a história da humanidade se baseia em dor, sofrimento, assassinato, abuso, escravidão. Então, quando a gente estuda esse arquétipo,
Nosso DNA tem registro genético de sofrimento. Então, quando você mexe numa linha de ancestralidade por oráculo, você está mexendo nesse passado. E ele vem à tona e entra no teu campo neural por frequenciamento ressonante. O cara desperta em você pelo medo. Olha, tem que mexer aqui urgente porque você tem uma magia, tu tem uma alma cobradora, a gente tem que fazer um ebó, XY, não sei o que, para poder encaminhar isso daí. Legal. O cara conta o negócio de um jeito e você fala, caralho, eu tenho 1 semana de vida no máximo. Fudeu, tu entrou nessa ressonância, tudo dá errado na tua vida. A mesma coisa acontece com regressões de vidas passadas. Você puxa toda essa merda pra cá. Hipnose, a mesma coisa. Então, por isso existem pessoas certas e pessoas erradas. E hoje, infelizmente, como todo mundo está buscando dinheiro de qualquer forma, o índice de pessoas que fazem as coisas erradas é muito, mas muito superior aos que fazem as coisas bem feitas. Então, o que acontece? O mundo do esoterismo, dos esquizotéricos, como alguns chamam, e até dos oráculos, ele está muito mal fadado, muito mal visto, justamente porque alguns aproveitadores têm difamado e destruído uma coisa que já foi muito bonita, já foi muito séria e se respeitavam, que eram os oráculos. Os oráculos quem faziam? As pitonisas, as sacerdotisas. O poder dos oráculos no passado estava na mão das sacerdotisas, das mulheres, do sagrado feminino. Isso também foi deturpado. Então é uma lástima que isso continue acontecendo e os registros de pessoas que chegam até mim, até o Luiz, o Efraim, outras pessoas aí, já aconteceu, chegou na mão da Verônica em Brasília, o pessoal do John me fala, pô, coitada, a pessoa gastou uma fortuna e a vida dela tá uma merda e tal. Então é decepcionante. Muito decepcionante, porque a gente às vezes acha que encontrou a pessoa certa para te ajudar no momento de desespero e não é por aí. Eu ajudo passando informação, passando chaves e conhecimento, que eu vou fazer agora no próximo bloco. Vamos falar agora sobre caminho. Eu vou falar pela vertente do candomblé, que eu conheço mais, né? Umbanda eu não conheço tanto. Então, como funciona? Isso aqui é um alerta para as pessoas terem um entendimento mais fácil e não serem enganadas com tanta facilidade. Que é assim, quando você vai procurar um sacerdote sério de candomblé, ele vai jogar, vai verificar o que acontece na tua vida e vai verificar o que o orixá diz. Olha, essa pessoa está vivendo por isso, assim, assim, nessa vida, tal. Dá para mexer, não dá para mexer. Tá. Vocês estão escutando meu fundo musical? Ó. Vocês lembram disso? Vocês lembram de Dama Moraboshi? Então, retomando, é importante entender que para acertar a vida de uma pessoa, a gente tem que primeiro descobrir o caminho dela. Qual é o orixá dela, qual é a regência de orixás e o que elas querem dessa pessoa, o que elas recomendam que é o caminho de vida ou de missão daquela vida, daquela pessoa, para que ela consiga resolver suas questões, tanto de ancestralidade quanto profissional, afetiva, etc, etc. Isso é caminho. Então se verifica as prioridades da vida da pessoa. E aí, a primeira prioridade é, primeiro, essa pessoa precisa fazer ou não santo, cabeça, sim ou não. Primeiro aspecto. Segundo, se precisa, é um caminho. Se não precisa, há outro caminho. Segundo aspecto, às vezes não precisa fazer caminho de cabeça, mas tem que assentar Exu e Pombagira, que é outra segunda situação. A partir do assentamento de Exu e Pombagira,
vem uma terceira situação, que é tudo que vai ser feito de ajuste da vida da pessoa com base nesse casal de Exus, que vão trabalhar a linha de ancestralidade, a linha de prosperidade e as cobranças espirituais para que o caminho daquela pessoa se faça presente e real. Isso você faz ao longo de 5, 6, 7 anos. Você não faz em 6 meses, não faz em 1 ano. Então você não vai ficar torrando dinheiro, que nem um louco, em 6 meses, 1 ano, porque não é assim que funciona. Quando você faz assentamento de Exu, demora 3 meses, 90 dias para ele começar realmente a manifestar na tua vida, certo? E depois dos primeiros 90 dias, vai se dar de comer, o orô, tudo, preparar tudo, né, como tem que ser, para depois começar a sequência de jogos. Agora vamos mexer. O que é prioridade? O que o Exu determina? Ancestralidade, pai e mãe. Aspectos reais do momento imediato da vida da pessoa. E por aí vai. Entende? Então, é só para vocês terem uma noção como as pessoas são enganadas. Como que uma pessoa que não tem assentamento, que não tem cabeça feita, nada, vai torrar uma fortuna dessa em limpezas sem fundamento. Porque a limpeza tem que ser feita consanguinamente em cima do teu campo energético, teus ibás, teus assentamentos, seja de orixá de cabeça quanto Exu Pombagira. Dá para fazer sem? Dá, mas é muito mais caro, muito mais complicado e não tem a mesma garantia da eficácia de quando você tem todos os teus assentamentos, as tuas estruturas montadas, porque você vem fazendo paulatinamente o processo, entende? Então, aí vem uma questão. Eu não sou sacerdote, eu não vim ao mundo para ser pai de santo. Eu tenho informações, eu compartilho para essas pessoas. Então, outro dia, atendi o caso de uma senhora que a vida dela virou depois dos assentamentos. Mas por quê? Ela tinha uma inimiga mortal na sua vida, um filho, que mandou fazer trabalhos para prejudicar a própria mãe, porque são aquelas situações que são mãe e filha, porém inimigos de vidas passadas, inimigos de conflito, de morte, de magia em outras vidas. E nessa vida, em vez de resolver a situação está em choque. Então, todas as magias que ela fez, se fossem desfeitas na lei do candomblé, como está na estrutura ali, o que acabaria acontecendo? Eu expliquei para ela, que ela me ligou. A tua filha morreria, ou os teus netos. Porque ela estava assim, depois que eu fiz assentamento, minha vida fechou. Fechou por quê? Porque nosso querido sacerdote ali, que eu conheço também, não tinha coragem de falar para a filha, para essa mulher, olha, infelizmente a tua filha quer te matar, a tua filha quer te destruir. Se eu mexer, alguém vai morrer. Entende? E ela veio para mim com toda essa história e tal, e eu captei e falei, tu tem problema assim, tu matou. É bem isso então. Se coloca na posição dessa pessoa. Entende? Então, muitas vezes, gente, a gente tem que tomar esse cuidado. Tem um ditado que time que está ganhando não se mexe. Às vezes no plano espiritual acontece isso. Você está numa situação estável, tua vida está andando. De repente você quer, vou mexer aqui e ali, é que nem jogar uma pedra no vespeiro. Dá merda. Então, muito cuidado com oráculos. Existem pessoas boas? Óbvio que existem. Tem pessoas com potencial fantástico. Mas tem pessoas que olham pra gente e veem um cifrão, só isso. Tá? E consertar um pepino é muito mais difícil do que fazer merda, tá? Por causa das almas cobradoras, por causa do quadro obsessor, por causa de tudo que vem atrás, que nem uma bola de neve em nosso campo. E isso é muito sério, gente, porque endireitar a alma cobradora não é tão simples. Endireitar quiumba não é assim, não é dando beijinho. Quiumba que ele vai negociar. Quiumba quer comida, quer sangue, quer bicho, quer cachaça, quer isso, porque é a frequência da época que ele estava vivo. Eles são apegados à matéria. Então a coisa é muito mais complexa do que nós imaginamos quando a gente fala sobre mexer na linha espiritual. Infelizmente, volto a dizer, muitas pessoas aí, inclusive alunos meus, estão só extorquindo dinheiro.
cobram absurdos, não têm outorga espiritual para mexer nessas coisas, nem sabem mexer, e, em vez de ajudar, estão destruindo a vida das pessoas. E não são poucas pessoas. É triste, gente, mas vocês têm que tomar cuidado. Às vezes uma boa meditação, um bom Tai Chi Chuan, um bom Qigong é mais efetivo, mais eficaz e direto. Ok? Aproveitemos mais um pouquinho do Ultra 7. Bom, uma coisa puxa a outra, né? Então, há um mês atrás, um mês e meio, fiz 2 vídeos para a plataforma. Um sobre o protocolo do lodo, né? Nanamburuque, Yamin, etc, de autolimpeza, e depois outro de cachoeiras. E eu já fiz vídeos na canastra sobre isso. Então, eu quero ressaltar algumas questões muito simples, talvez ajudem algumas pessoas. Outro detalhe, como muitas pessoas estão procurando ir lá no encontro da Rometria na canastra, porque não vou cobrar nada, certo? Existem algumas pousadas vizinhas que parece que tem disponibilidade. Isso não tem nada a ver com a gente, né? Então foi comentado, falei, não sei, aparentemente tem, certo? Aí, se por acaso, teria que ver com o Eduardo, que é o da pousada, né? Onde nós vamos ficar, que ele indica, né? Porque assim, a canastra é muito grande, né, gente? Então a gente vai estar num local que existem pousadas e gente que eu conheço que estão a 100 quilômetros de onde eu vou estar, de 4x4. Então, por exemplo, da Fazenda Limeira, do Wayne, que é amigo meu, que é onde eu costumo ficar muitas vezes, até onde nós vamos ficar, com o Eduardo, de 4x4, na geração mimizenta, que vocês não sabem pilotar, né? 2h30. Eu faço em 40 minutos. Mas também porque meu troller é feito para corrida, o TV é para correr, e eu tenho o dom da pegada de Pegasus, né? Mas em geral as pessoas andam a 5 por hora no 4x4. São 2h30, entende? Então, por exemplo, se for ficar em São João do Glória, mais 2 horas. Se for ficar em Sacramento, 4 horas de distância. Então, só para vocês terem esses cuidadinhos aí que tudo lá é longe. Bom, então o que eu queria conversar com vocês é que eu já disponibilizei vários protocolos, né, de como vocês podem ajustar a vida de vocês, podem fazer uma limpeza, fazer um ajuste frequencial, gastando muito pouco, gastando zero praticamente, só os materiais que vocês vão precisar, combustível, chegar até o local, algumas oferendas básicas. Entende? Então, eu sei que muitas vezes é mais fácil que outra pessoa faça por nós, mas dentro de alguns processos, a gente tem que fazer, né? Então, é aqui que vem o divisor de águas. Por que muitas pessoas não gostam de fazer Tai Chi, Qigong, Yoga? Dá trabalho. É que nem a academia, dá trabalho, tem que ter disciplina. Eu prefiro pagar alguém para fazer massagem em mim, pagar um pai de santo, pagar uma mãe de santo, pagar um terapeuta para fazer as coisas. Bom, aí vocês entram nesse problema. Vocês estão confiando em alguém que não necessariamente é confiável, que não necessariamente sabe fazer as coisas como tem que ser feitas, tá? Então, sempre que vocês forem procurar um profissional, verifiquem o currículo dele, verifiquem efetivamente currículo pregresso, caráter, resultados, se a pessoa realmente tem boa indicação. Não adianta ter presença, implantar cabelo, se vestir bonitinho, dente branco com jaqueta, gastou 60 pau na boca, né, colocar a jaqueta bonitinha, coisa que eu nunca fiz. Uma das grandes brigas que eu tive com a minha ex-esposa era que ela queria que eu fizesse plástica, que eu colocasse uma dentadura fake para ter aquele sorriso de filha da puta, da Rede Globo, e essas merdas, né? Tive uma puta briga com ela, porque eu sou natural. Tenho as rugas que eu tenho que ter, eu aceito a idade que eu tenho, meus dentes são naturais, porém não são daquela de
global, né? Porque eu nunca quis fazer esse tipo, gastar uma fortuna para fuder com o meu corpo por estética, aparência. Então, fiquem de olho nisso, gente. Caráter, estrutura, tá? Pessoas que trabalham realmente sério não têm tempo nem de cuidar da sua própria aparência física, tá? As pessoas que eu conheço dentro do mundo místico esotérico, que trabalham realmente, cara, os caras não têm tempo para dormir, não tem tempo para ir pro banheiro. A esse nível chega o trabalho. Quando eu atendia, gente, eu atendia de segunda a sexta, das 8 da manhã, 8h30, às vezes, 9, quando eu tava, folgava um pouquinho, até meia-noite, meia, 1 da manhã. E ainda dava curso sábado e domingo. Eu mantive essa pegada, gente, de atender entre 210, 150, 210, 215 pessoas por semana e cursos por mais de 10 anos. Por isso que eu parei, que chegou uma hora que saturou, tá? Então, eu não tinha tempo para mim. Pra nada. Porque era trabalho, vamos ajudar, vamos trabalhar, vamos atender, fazer terapia, fazer cirurgia espiritual, etc, etc. Então, aqueles que têm aquela aparência estética são os picaretas, que vivem de aparência. Entende? O que trabalha realmente a espiritualidade não tem tempo. Eu cito um exemplo, Chico Xavier. Uma pessoa com um trabalho íntegro, um caráter de uma integridade irrepreensível, uma simplicidade, o máximo que ele tinha de vaidade, que ele não tirava a peruca dele. Era o máximo. Que a gente ri pela situação, né? Mas, gente, foi um dos médios mais importantes do Brasil e da América do Sul e talvez do mundo. E o trabalho dele se focou em ajudar ao próximo. E tem muito picareta aí que não tem 1/1000º da capacidade espiritual do Chico, mas se veste, né? Cabelo, dente, aquela porra toda, tal, né? Porque querem ostentar. Querem ostentar o quê? Eu tenho sucesso profissional. A espiritualidade não está preocupada com sucesso profissional, está preocupada com pessoas que façam o serviço bem feito, que tenham um caráter e responsabilidade ao mexer com uma pessoa. Isso é diferente. Agora, se vocês estão se deixando enganar por esses profissionais, é porque vocês estão ressonando com filha da puta. Palavras reais. Quem ressona com os seres do plano espiritual real estão procurando pessoas de coração, pessoas de caráter, não pessoas que têm aparência. Quem busca aparência está nessa frequência, então merece se fuder. É isso que uma vez um Exu me falou na minha cara. O seu Tiriri, uma vez que eu questionava essas coisas, o Tiriri respondeu dessa forma para mim. A gente atrai naquilo que a gente vibra. Presta atenção nisso, gente.